vamos dizer assim, uma definição de um calvinista. Ele precisa acreditar que Deus, antes da criação de tudo que há, ele já determinou tudo que vai acontecer. Tudo, absolutamente tudo. Eles inclusive dizem que Deus só sabe o futuro porque Deus determinou o futuro. Ou seja, colocou o futuro lá. Colocou o futuro lá, ele escreveu. Então Deus seria, naturalmente, por conta disso, o responsável por tudo que acontece, por trás de todas as ações. Então, as pessoas que são salvas porque Deus determinou que fossem salvas, pessoas que vão crer porque Deus determinou que crescem, as pessoas que não vão crer porque Deus determinou que não crescem, ou que não concedeu para eles sequer a oportunidade. Então, tudo muito fechado, tudo muito determinado. E isso faz de Deus, a gente não sabe dizer qual é a diferença entre Deus e Satanás nesse ponto. Então Satanás seria uma espécie de fantoche nas mãos de Deus, que cumpre os desígnios do Altíssimo, porque o mal é também algo determinado por Deus. Isso fica muito complicado. Então toda doutrina determinista, seja de que origem for, acaba colocando sobre esse soberano a responsabilidade do mal. E, por outro lado, ela acaba tirando a responsabilidade de uma criatura que nasce sem a menor aptidão para a fé. Porque é isso que eles dizem. As pessoas que, quando nascem, elas não têm aptidão alguma para a fé. Elas não podem discernir a voz de Deus, não podem compreender as coisas espirituais, elas estão mortas num sentido absoluto. Elas precisam, olha o que o calvinismo diz, elas precisam ressurgir espiritualmente. Deus precisa dar para elas, de antemão, a regeneração, que é o meio pelo qual elas estarão vivas, aptas para crer. Eles então eles ensinam que a regeneração precede a fé. O que a Bíblia ensina o contrário, né? Você pode ver passagens e mais passagens onde a fé precede a fé. Olha, essas coisas foram escritas para que vocês possam crer, e crendo vocês tenham vida em seu nome. A vida em seu nome se dá por meio da fé. Então, mas eles invertem o processo. Então eles colocam... E essas pessoas que nascem sem habilidade alguma e não terão de Deus a graça, porque aí a graça não se manifesta para essas pessoas. Então a graça de Deus é seletiva. A graça de Deus não se manifestou salvadora a todos os homens, como o apóstolo Paulo assim anunciou em Tito capítulo 2, versículo 11. Não, era seletiva, é para alguns. Eles dizem graça salvadora. Para nós graça é graça. E a graça de Deus é sempre alguma coisa habilitadora. Por isso a gente acredita na graça preveniente. A gente não acredita que Deus abandonou a humanidade a si mesmo, que Deus sempre teve um cuidado com ela. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Então para nós mundo é mundo, para eles não, é mundo dos eleitos. Eles vão ter toda uma interpretação a respeito de todos, de mundo e de tudo mais, restritiva por causa dessa expiação limitada que Cristo teria morrido apenas, única e tão somente pelos eleitos. É um problema, para mim assim, intragável. Então nesse sentido eu diria assim, para mim faz mal, para mim é uma doutrina que compromete o caráter amoroso, a essência de Deus, e coloca em Deus a culpa e tira a culpa do homem. Eu digo, um ser humano que nasceu e não tem habilidade alguma para poder crer, e que culpa ele tem de não crer? Então eu realmente acho isso muito complicado.